Agora são 7h50. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvinte. Bom, Clemente, vamos falar aqui de uma notícia, né, que eu estou lendo aqui. Eu quero que você explique direitinho aqui para os ouvintes. A equipe econômica está dando aí uma alternativa de renda extra para os idosos com marco regulatório para o financiamento imobiliário reverso, pelo qual o dono do imóvel, ao abrir mão da titularidade do bem em favor de um banco, receberia da instituição uma espécie de salário até o fim da vida. Explica melhor para a gente essa proposta, Clemente. Bom, Marilu, essa é uma proposta que já existe em outros países, especialmente nesses países no qual os idosos acabam não tendo herdeiros, especialmente nesses casos, mas não só. E quando ele tendo um imóvel, ele faz um acordo com o banco, com o sistema financeiro, com uma instituição do sistema financeiro, dá o imóvel como propriedade a esse banco, que fica com a propriedade após o falecimento, como se fosse, entre aspas, um herdeiro, e daquela data até o falecimento do proprietário ou dos proprietários, o banco paga mensalmente uma remuneração, como se fosse uma renda, um salário, entre aspas, né? Um salário decorrente dessa transferência de titularidade após a morte. Isso é uma forma de dar aos idosos uma renda extra quando a aposentadoria não é suficiente ou quando os idosos não tendo transferência do bem para um herdeiro direto, faz com que a renda deste imóvel reverta do ponto de vista do cotidiano com uma renda adicional. Isso é uma forma interessante, de um lado, se nós observarmos que é uma mudança grande na estrutura familiar, onde cresce o número de idosos que não deixam herdeiros, e é interessante se isso fosse, na minha visão, uma proposta que tivesse associado a uma transferência feita entre um banco público e essas pessoas, de tal forma que lhes fosse dada uma renda adicional e de forma que, ao final, esse bem ficasse como um bem de um banco público que pudesse, reunindo esses imóveis, de um lado, vender esse imóvel para um interessado após o falecimento da pessoa e, com esta venda, poder capitalizar um fundo no qual pudesse oferecer outras rendas adicionais e, especialmente, um fundo que, tendo rentabilidade, pudesse construir habitações de interesse social. Seria uma forma inteligente de nós capitalizarmos um fundo para fazer investimento em habitação de interesse social. O problema dessa proposta é quando nós fazemos, ou quando um país faz esse processo, transferindo esse patrimônio para o sistema financeiro, para os bancos, e o que nós podemos ter, dado que os bancos querem ter uma taxa de retorno provavelmente mais alta, dado que eles querem ter um resultado com esse tipo de negócio, nós poderemos ter uma concentração patrimonial, um aumento da concentração patrimonial, e isso não é bom nesse sentido. Por isso que uma proposta como essa, ela deveria, se fosse implantada, deveria ser, por um lado, com regras muito claras em termos de idade, em termos de condições para operar esse tipo de mecanismo e, especialmente, o controle público, o controle social, o fato de que esse tipo de patrimônio fosse usado para fazer justamente investimento no enfrentamento do déficit habitacional, com habitações de interesse social, largamente subsidiada pelo poder público para os mais pobres. Se for para o sistema financeiro privado, provavelmente não é isso que vai acontecer. Então, pensar uma proposta dessa que dá ao idoso que não tem herdeiro uma renda adicional e, ao mesmo tempo, transformar esse patrimônio em um patrimônio que possa ser usado para enfrentar o problema da habitacional para frente, é uma engenharia que necessariamente exige a mediação e a coordenação de um banco público. Não me parece que seja essa a proposta que está sendo apresentada,
mas é uma proposta que já aparece em outros países com uma reorganização decorrente da mudança na família, decorrente das engenharias que o sistema financeiro cria para oferecer renda e oferecer uma gestão do patrimônio das pessoas. Marilu. Tá certo. Clemente, a gente agradece aqui a sua participação. Grande abraço para você. Até mais. Falamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE.